Bom dia, amores! Nós estudaremos agora medidas e funções. No seu livro, na página 42, livro do bimestre 3. Ao longo da história da humanidade, as unidades de medida foram criadas e adaptadas de acordo com a necessidade dos povos. Muitas medidas estavam baseadas em partes do corpo. Por exemplo, a passada era utilizada pelos soldados romanos para medir a sua marcha. Uma passada, 2 passadas, 20 passadas. O côvado era usado por egípcios e hebreus no tempo da Bíblia e representava a medida do cotovelo até a ponta dos dedos. Estão vendo? Um côvado era uma medida do cotovelo até a ponta dos dedos. A jarda era utilizada na Idade Média. Na Inglaterra, o rei Henrique I definiu-a como a distância entre seu nariz e o polegar de seu braço estendido. Atualmente, convencionou-se que uma jarda corresponde a 91,44 centímetros. A polegada corresponde à largura do polegar. Estão vendo aqui? O polegar humano foi primeiramente utilizada pelos ingleses. Na atualidade, convencionou-se que uma polegada corresponde a 2,54 centímetros. Essa unidade de polegada ainda é usada aqui no Brasil. Por exemplo, as televisões, TV de 32 polegadas, de 40 polegadas. Então, uma polegada mede 2,54 centímetros. Bom, mas a gente não poderia continuar usando somente medidas baseando-se no corpo das pessoas, né? Na distância do braço, do polegar, do cotovelo. Por quê? Há muitas diferenças entre o corpo das pessoas. Dessa maneira, é fácil haver confusões, né? Quando duas pessoas efetuam medidas utilizando partes do seu corpo. Então, o que aconteceu? Houve a padronização das unidades de medida para comprimento e tempo, por exemplo. No Brasil, nós usamos o Sistema Internacional de Unidades, que se chama SI, Sistema Internacional de Unidades. Nesse sistema, ele nos diz quais são as medidas que nós usamos aqui no Brasil para medir diversas grandezas. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse sistema de medidas. Começaremos a estudar as medidas de comprimento. Se você pegar sua régua, nós vamos observar essas 3 medidas dentro da régua. 1 centímetro na sua régua é a distância de um número até o outro, estão vendo? Do 0 até o 1, do 1 até o 2. Então, cada número desse, cada distância de um número até o outro, é a medida de 1 centímetro, estão vendo? Daqui até aqui. A medida de 1 milímetro, ela é bem menor. Ela é a medida de um tracinho até o outro tracinho pequenininho, estão vendo? De um tracinho desse até o outro é que mede 1 milímetro. Estão vendo aqui onde está marcado? Ó? De um tracinho até o outro. Então, 1 milímetro é bem pequenininho, é uma medida bem pequenininha. E 1 decímetro é a medida do 0 até o 10, ou seja, de 10 em 10 centímetros, que é de um número até o outro, de 10 em 10 centímetros, nós temos 1 decímetro aqui nessa régua. Do 0 até o 10, nós temos 1 decímetro. 1 decímetro, e aqui dentro, quantos centímetros tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? São 10 centímetros e apenas 1 decímetro, que é a medida do 0 até o 10. Do 10 até o 20, nós temos outro decímetro, que são mais 10 centímetros, né? E do 20 até o 30, nós temos outro decímetro. Então, na sua régua de 30 centímetros, nós temos 30 centímetros, ou seja, 30 distâncias de um número até o outro e 3 decímetros, porque 1 decímetro a gente pula de 10 em 10. E quantos milímetros? Aí, a gente conta aqui dentro, de um tracinho até o outro, pequenininho, a gente vai ter um total de 300 milímetros, são 300 tracinhos, a partir do 0 até o 30. Então, essas são algumas das unidades de medida que nós trabalharemos agora, unidades de comprimento dentro do Sistema Internacional de Unidades, que é o que a gente usa aqui no Brasil.
Bom, nós vamos estudar primeiro a transformação, ou seja, a conversão das medidas de comprimento. No Sistema Internacional de Unidades, as medidas de comprimento que temos são essas aqui, ó. km, quilômetro, hm, hectômetro, dam, decâmetro, m, metro, dm, decímetro, cm, centímetro, mm, milímetro. Então, nós temos todas essas unidades de medida no nosso Sistema Internacional de Unidades para as medidas de comprimento. E o que acontece? Quando a gente quer converter uma medida em outra, por exemplo, para transformar uma medida que está nas unidades de quilômetros para a unidade do hectômetro, o que nós faremos é multiplicar esse valor por 10. Da mesma forma, se eu quiser transformar de hectômetro para decâmetro, eu multiplico aquele valor por 10. E assim sucessivamente. Se eu quiser transformar de decâmetro para metro, multiplico por 10. Metro para decímetro, multiplico o valor por 10. Decímetro para centímetro, também multiplico por 10. E de centímetro para milímetro, multiplico por 10. O que significa multiplicar por 10? Significa que essa medida aqui, ou seja, 1 quilômetro vale 10 hectômetros, porque dessa medida para essa a gente multiplica por 10, significa que 1 quilômetro vale 10 hectômetros, 1 hectômetro vale 10 decâmetros e assim sucessivamente. 1 centímetro vale 10 milímetros, 1 metro vale 10 decímetros. Por exemplo, se a gente tem aqui medidas em uma determinada unidade e quero transformar para uma outra unidade dessas daqui. Nós vamos multiplicar por 10. Se elas forem vizinhas, estão vendo? Essa é vizinho dessa, eu multiplico por 10. Vamos lá. Eu tenho 5 quilômetros e quero escrever essa medida em hectômetros. O que a gente faz? Pega o 5, de quilômetro para hectômetro, a gente multiplica por 10. Então, vamos multiplicar 5 vezes 10 vai dar 50 hectômetros, significa que 5 quilômetros valem 50 hectômetros. 3 decâmetros eu quero transformar para metros. Olha as unidades. Decâmetro para metro, a gente multiplica por 10. Então, 3 decâmetros vezes 10 vai dar 30 metros. 8 centímetros eu quero transformar para milímetros aqui. Centímetro para milímetro, a gente multiplica por 10. 8 centímetros multiplicados por 10 serão 80 milímetros. 8 centímetros valem 80 milímetros. E se agora eu tenho uma medida, por exemplo, em metros e quero transformar em decâmetros? Ou seja, a gente vai fazer a função inversa. De decâmetro para metro, a gente multiplica por 10, então de metro para decâmetro, a gente divide por 10. Todas as medidas, quando a gente quiser fazer a função inversa, transformar deste para este, a gente vai dividir por 10. Por exemplo, temos aqui 12,5 centímetros, eu quero escrever esta medida em decímetro, dm. O que a gente faz? Vamos pegar o valor em centímetros, 12,5, e dividir por 10 para encontrar o valor em decímetro. 12,5 dividido por 10, vocês se lembram que quando a gente divide um número por uma potência de 10, na divisão, a gente anda a vírgula para a esquerda. Se nós estamos dividindo por 10, o 10 tem um zero, então a gente vai andar a vírgula uma vez para a esquerda. Ela estava aqui, ela vai parar aqui. Então, o número agora é 1,25. Significa que 12,5 centímetros valem 1,25 decímetros. Da mesma forma aqui embaixo. Eu tenho uma medida em metros e quero transformar para decâmetro. Olha, metro para decâmetro, a gente divide por 10. 35 dividido por 10, vamos novamente andar a vírgula uma vez para a esquerda. O número 35 não tem vírgula, significa que ela está aqui no final. Vamos andar uma vez para a esquerda, 1. Então, ela para aqui, 3,5. 35 metros valem 3,5 decâmetros. 8 hectômetros, eu quero transformar para quilômetros. Vamos dividir por 10.
No 8, a vírgula está no final, pois ele é um número inteiro. Vamos andar a vírgula para a esquerda. Uma vez, pronto. Parei antes do 8, né? Só que acabou o número, então preciso preencher com 0. Fica 0,8. Então, 8 hectômetros valem 0,8 quilômetros. Lembrando que, para multiplicar um número por 10, quando a gente quer transformar aqui em cima, a gente só precisa andar a vírgula para frente, né? Uma vez, porque só tem um 0. E na divisão por 10, quando a gente faz aqui a função inversa, a gente anda a vírgula para a esquerda uma vez também, porque é um 0. Dentre essas medidas que nós estudamos, algumas delas não são muito comuns no nosso dia a dia. Então, a gente não usa muito hectômetro, decâmetro, decímetro. Nós usamos muito a conversão das medidas de quilômetro para metro, metro para quilômetro. Também do metro para o centímetro e do centímetro para o metro. E do centímetro para milímetros e dos milímetros para centímetros. Então, nós vamos aprender o que precisamos fazer para transformar essas medidas em outras. Para transformar de quilômetro para metros, nós multiplicamos por 1.000. De metro para centímetro, multiplicamos por 100. E de centímetro para milímetro, multiplicamos por 10. Por que são esses valores? Vamos olhar aqui para cima? De quilômetro para metro, observe, do quilômetro para metro. São quantas unidades do quilômetro até o metro? 1, 2, 3. Ou seja, quantas vezes eu multiplicaria por 10, partindo do quilômetro até chegar no metro? 1, 2, são 3 multiplicações por 10, que vai dar um total de 3 zeros, estão vendo? Do quilômetro até o metro são 1, 2, 3 zeros que eu vou acrescentar no meu número. Por isso que de quilômetro para metro é uma multiplicação por 1.000. É como se a gente multiplicasse primeiro por 10, depois por 10, depois por 10, até chegar na unidade dos metros. Por isso que nós multiplicamos por 1.000. Da mesma forma é do metro para o centímetro. Olha aqui, do metro para o centímetro. Eu multiplicaria por 10 e depois por 10 de novo, para chegar na unidade dos centímetros. Então, são 2 10, 2 zeros, para transformar do metro para o centímetro. Então, nós multiplicamos por 100. E do centímetro para o milímetro, é só multiplicar por 10, porque eles são vizinhos, estão vendo? São unidades vizinhas, então, precisa só de uma multiplicação por 10 para transformar do centímetro para o milímetro. Da mesma forma, se a gente quiser fazer a função inversa agora, transformar de milímetro para centímetro, você divide por 10. De centímetro para metros, dividimos por 100. E de metro para quilômetro, dividimos por 1.000. Então, aqui em cima nós temos as funções diretas, ou seja, de quilômetro para metro, multiplico por 1.000. E de metro para quilômetro, divido por 1.000. De metro para centímetro, multiplico por 100. De centímetro para metro, eu divido por 100. E de centímetro para milímetro, multiplico por 10. E de milímetro para centímetro, divido por 10. Temos aqui alguns exemplos. 18 quilômetros, eu quero escrever esse valor em metros. Olha a unidade final aqui, m, metros. Então, eu quero transformar de quilômetros para metros, eu vou multiplicar esse valor por 1.000. Lembrando que quando a gente multiplica um número que não tem vírgula por 10 sem o 1.000, é só a gente acrescentar os zeros no final, né? Se eu vou multiplicar por 1.000, 1.000 tem 3 zeros, então eu vou pegar o 18 e acrescentar 3 zeros. 18 quilômetros valem 18.000 metros. 23 metros eu quero escrever em centímetros. De metro para centímetro, multiplicamos por 100. 100 tem 2 zeros, então eu vou pegar o número 23 e acrescentar 2 zeros. 2.300 centímetros. 9 centímetros eu quero transformar para milímetros. Eu vou multiplicar por 10. 9 vezes 10 é só a gente acrescentar um zero aqui no final. 9 centímetros valem 90 milímetros. 380 metros eu quero transformar para quilômetros. Olha, metros para quilômetros a gente divide por 1.000. Nas divisões por 10 sem o 1.000, a gente anda a vírgula para a esquerda, dependendo da quantidade de zeros. Se eu estou dividindo por 1.000, eu tenho 3 zeros, eu vou pegar a vírgula aqui no número que está no final e vou andar para a esquerda 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Parou aqui, eu coloco um zero na frente para completar o número. Então, fica 0,380.
380 metros valem 0,380 quilômetros. 15 centímetros eu quero transformar para metros. De centímetros para metros eu divido por 100. São 2 zeros, eu vou pegar a vírgula que está no final e andar para a esquerda 2 vezes. 1, 2. Terminou aqui na frente do número, também preencho com 1 zero. Então, fica 0,15. 15 centímetros valem 0,15 metros. E 7 milímetros para centímetros. De milímetro para centímetro, eu divido por 10. É 1 zero. Eu vou andar a vírgula para trás uma vez. Parei aqui e vou botar um zero na frente. 0,7. 7 milímetros vale 0,7 centímetros. Olhando para essa sequência das unidades de comprimento, nós podemos transformar qualquer unidade em outra somente contando quantos zeros eu terei que acrescentar ou dividir naquele número. Por exemplo, e se eu quiser transformar um número de metros para milímetros? De metros para milímetros, a gente multiplicaria por 10 quantas vezes? 1, 2, 3, até chegar no milímetro. Multipliquei por 10 3 vezes, são 3 zeros, significa que eu vou pegar o meu número de metros e multiplicar por 1000 para chegar em milímetros. Por exemplo, vamos praticar. Temos aqui 5 hectômetros e eu quero transformar para decímetro. Como é que a gente faz? Vamos contar. Do hectômetro até chegar no decímetro, são quantos zeros que a gente vai ter que multiplicar? São quantas unidades? Nós temos 1, 2, 3, do hectômetro até o decímetro. 1, 2, 3. Significa que eu vou multiplicar meu número por 10 3 vezes, que significa que são 3 zeros, ou seja, 1000. Então, do hectômetro para o decímetro, nós temos 1, 2, 3 unidades, significa que são 3 zeros, ou seja, eu vou multiplicar por 1000. Então, 5 vezes 1000 vai dar 5.000. A gente acrescenta os zeros no final. E de milímetros para metros? Milímetros para metros. É a operação inversa, então é a divisão que nós vamos fazer. Do milímetro para o metro, são quantas vezes que eu vou dividir por 10? Vamos ver. 1, 2, 3. São 3 divisões por 10, que significa dividir por 1000, né? Então, nós vamos pegar o número 3 e dividir por 1000, para transformar de milímetro para metro. Como é que a gente faz essa divisão? O número 3, a vírgula está aqui no final. Nós vamos andar 3 casas para a esquerda. 1, terminou o número, boto 0. 2, terminou o número, boto 0. 3, terminou o número, boto 0. Então, terminou aqui a terceira casa, então nós pulamos 1, 2, 3. O resultado é 0,003. Então, 3 milímetros valem 0,003 metros. E de quilômetro para centímetro? Quilômetro está aqui, centímetro está lá. Quilômetro para centímetro vão ser multiplicações que a gente vai fazer. Vamos contar quantas serão. 1, 2, 3, 4, 5. Significa que eu vou multiplicar o 12 vezes quanto? São 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Por 100.000. Como é que a gente faz essa multiplicação? 12 é um número inteiro, então a gente vai só preencher com zeros no final. São 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a resposta é 1.200.000 centímetros. 12 quilômetros vale 1.200.000 centímetros. Então, qualquer unidade que você quiser transformar, você vai contar quantas casas são até chegar naquela unidade. E se vai ser multiplicação ou divisão. A questão 4 do seu livro diz o seguinte: efetue a adição apresentando o resultado em metros. Observe. Se a questão pede o resultado em metros, significa que todos os valores que você vai somar, primeiro você tem que transformar para metro, tá bom? Para que a gente consiga somar. Então, você nunca pode somar nem multiplicar medidas com unidades diferentes, tá bom? Precisamos transformar todas para a mesma unidade de medida. Se aqui pede o resultado em metros, então nós vamos transformar todas para metros.
Vamos olhar aqui na nossa sequência das unidades, o que a gente vai ter que fazer em cada um para transformar para metro, tá bom? De quilômetro para metro, que é o primeiro valor de quilômetro para metro, o que a gente precisa fazer? Quilômetro para metro, a gente tem 1, 2, 3. Então, vamos multiplicar por 1000, né? São 3 zeros, 3 multiplicações por 10. Então, 2,832, vamos multiplicar por 1000. Como é que fica? Pegamos a vírgula e andamos para a direita 1, 2, 3 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Terminou aqui. Então, o resultado é 2.832. 2.832. E o segundo valor, decâmetro para metro. Vamos ver. Do decâmetro para o metro, a gente multiplica por 10. Então, 0,5 vezes 10. Só tem um zero, eu vou andar a vírgula para a direita uma vez. Vai parar na frente do 5. 0,5. O zero na frente não precisa escrever, né? 0,5 é a mesma coisa que 5. E 0,6 centímetros para metros? Centímetros para metros, ó, aqui atrás, estão vendo? O que a gente vai fazer? A operação de divisão. 1, 2 vezes. Significa que a gente vai dividir por 100. São 2 zeros, né? Então, é 0,6 dividido por 100. Na divisão por 100, a gente tem 2 zeros, então vamos andar a vírgula para a esquerda 2 vezes. Vamos lá. Uma vez, acabou o número, coloca um zero. 2 vezes, acabou o número, coloca o zero. Então, parou aqui. 0,006. Vamos escrever. 0,006. Pronto. Não vamos somar essas medidas, vamos somar essas todas em metros que a gente fez. Escrevemos, então, os números que a gente vai somar um embaixo do outro. Primeiro, 2.832 está aqui. 5 está embaixo da casa das unidades, né? O 5 é só 5 unidades, então está embaixo do 2. E o 0,006 é um número decimal. Precisamos contar quantas casas ele tem depois da vírgula? 3. Então, nós precisamos preencher também todos esses números com casas depois da vírgula. Bota a vírgula no final e vamos preencher com 3 casas aqui também, ó. 3 casas, para a gente não somar errado, tá bom? Então, vamos agora escrever 0,006, colocando vírgula embaixo de vírgula. Então, 0,006. Pronto, arrumamos todo mundo. E vamos somar os valores em metros, porque a gente converteu, transformou para metros. Agora, a gente pode somar. Aqui fica só o 6, aqui só o 0, 0, vírgula. 2 mais 5, 7. 7 mais 0, 7. 3, aqui tudo repete, né? 8 e 2. Então, qual é o resultado? O resultado dessa soma em metros é 2.837,006 metros. Nós só podemos somar medidas quando elas tenham a mesma unidade. Então, por isso que transformamos todo mundo para metros, pois a questão pedia a resposta em metros. Na questão 6 da página 44, a gente tem a transformação de polegadas para centímetros. Uma polegada vale 2,54 centímetros. Então, para transformar uma medida de polegadas para centímetros, você multiplica por 2,54. De centímetros para polegadas é a função inversa. A gente divide por 2,54. Após aprendermos a conversão das medidas de comprimento, nós vamos estudar também as escalas. Está no seu livro na página 45. Para construir, engenheiros e arquitetos fazem plantas e desenhos de como será a construção. Em alguns casos, eles fazem maquetes, uma miniatura daquilo que vão construir, para estudar seu funcionamento e corrigir possíveis falhas antes da execução definitiva. Então, a escala ela é utilizada quando nós queremos desenhar objetos ou cidades ou bairros ou construções com tamanho definido. As escalas, elas podem representar a redução de uma medida real, ou seja, a gente desenha algo que é muito grande na vida real, diminuindo ele no papel.
Ou a gente pode também ampliar, fazer a ampliação, que é desenhar algo que é pequeno na vida real, aumentando o seu tamanho. Então, as escalas servem para nos dar as medidas exatas de uma redução ou de uma ampliação. A escala aparece da seguinte maneira: são dois números divididos pelo sinal de 2 pontos no meio. O número da esquerda representa a medida desenhada na figura, ou seja, o tamanho naquela figura. E o número do lado direito representa a medida num tamanho real, pode ser em centímetros, milímetros ou metros. Por exemplo, nós temos aqui em um determinado desenho ou mapa uma escala de 1 para 200. A gente lê uma escala desse jeito: 1 para 200. Do lado esquerdo, a medida 1 representa a medida em centímetros na figura. O número que está do lado esquerdo na escala sempre vai representar a medida no papel, a medida na figura. E o número do lado direito da escala sempre vai representar a medida real daquele objeto num tamanho real. E o que significa 1 para 200? Nesse caso, significa que 1 centímetro na figura equivalem a 200 centímetros na vida real. Então, se você pegar esse desenho que está lá no papel e medir um pedacinho de 1 centímetro, significa que na vida real, esse pedacinho de 1 centímetro vale 200 centímetros na vida real. No seu livro, nós temos o exemplo do desenho de uma igreja, da cúpula de uma igreja. Um arquiteto está projetando a cúpula da igreja. Ele fez 2 desenhos. Um da cúpula vista de lado e o outro dela vista de cima. Bom, no desenho aparece essa escala aqui, 1 para 400. O que isso significa? A gente tem esse desenho aqui, estão vendo? A altura aqui da cúpula mede 5 centímetros no desenho e essa largura aqui, 2 centímetros no desenho. O que essa escala está mostrando para a gente sobre esse desenho que o arquiteto fez? O desenho mostra que 1 centímetro na figura representam 400 centímetros na realidade. A escala 1 para 400, do lado esquerdo, este número representa sempre a medida na figura e do lado direito, sempre a medida na realidade. Sempre que a gente fizer redução, na hora de escrever a escala, o número 1 sempre vai ficar do lado esquerdo, que vai representar 1 centímetro na figura. E do lado direito vem o valor na vida real. Estão vendo? 1 para 400. 1 centímetro na figura equivale a 400 centímetros na vida real. Aqui embaixo nós temos o exemplo agora de uma ampliação. É quando a gente pega um objeto que na vida real é muito pequeno e a gente desenha ele muito maior no papel. Também usamos escala. Olha o que a gente tem. No desenho, a formiga mede 4 centímetros. E o que a escala está mostrando? A escala aqui é 10 para 1. E o que essa escala significa? 10 para 1. Significa que a cada 10 centímetros na figura, equivale a 1 centímetro na realidade. 10 centímetros na figura são iguais a 1 centímetro na realidade, ou seja, a medida na figura é muito maior do que a realidade, porque a gente fez ampliação. Sempre que a gente fizer uma ampliação, a escala vai ser escrita dessa forma. Do lado esquerdo vem a medida da figura, que vai ser sempre maior do que o lado direito, que é a medida real. Então, quando a gente faz uma ampliação, do lado direito da escala sempre vai vir um número 1, estão vendo? Que representa a medida real. E do lado esquerdo vem um número maior, porque o valor do desenho é maior do que a vida real, porque a gente ampliou. Na vida real é pequenininho e no desenho a gente desenhou bem maior. Para que serve a escala, então? Para a gente conseguir calcular valores que a gente olha no papel e quer saber na vida real, ou que a gente sabe na vida real e quer saber no papel qual seria a medida. Por exemplo, quando a gente tiver a medida na figura e quiser saber a medida na realidade, a gente multiplica pela escala. E se a gente tem a medida na realidade e quer descobrir a medida na figura, qual seria, a gente divide pela escala. Aqui na questão da catedral,
a escala é 1 para 400 e eu quero calcular. Eu sei que na vida real eu tenho um comprimento de 800 centímetros. Esses 800 centímetros vai valer quanto na figura? Então, a gente tem uma medida real e quer encontrar a medida na figura. Então, nós vamos dividir esse valor real pela escala para encontrar a medida na figura, qual seria. Então, os 800 centímetros nós vamos dividir por 400. 0 dividido por 0, 0. Então, 8 dividido por 4, 2. Significa que 800 centímetros do tamanho dessa igreja na vida real valem 2 centímetros no papel. Ou seja, esses 2 centímetros aqui que estão desenhados, na vida real, mede 800 centímetros. A gente faz o contrário, tá? Se eu tenho uma medida na figura e quero saber a medida real, a gente divide pela escala. E se eu tenho a medida real e quero saber qual é a medida na figura, a gente multiplica pela escala. Por quê? Porque a medida da figura vai ser sempre maior que a medida real, né? A gente fez uma ampliação. Por isso que a gente divide a medida da figura pela escala para encontrar a medida real. Então, neste desenho, a formiga mede 4 centímetros, tá aqui. É a medida dela na figura e eu quero saber quanto ela mede na realidade. Então, a medida da figura é 4, eu vou dividir pelo valor da escala para encontrar a medida na realidade. A escala aqui é 10 para 1, então eu vou dividir por 10. 4 dividido por 10 vai dar 0,4. Isso a gente já aprendeu a fazer essa divisão por 10. Significa que 4 centímetros do desenho, na realidade, mede 0,4 centímetros. Essa formiga que no desenho mede 4, na vida real mede só 0,4, ela é bem pequenininha. Então, toda vez que a gente quiser fazer cálculos em uma figura que foi ampliada, a gente usa essa relação. Toda vez que a gente quiser fazer cálculos em uma figura que foi reduzida, a gente usa essa relação. Bom, e se você estiver querendo fazer um desenho de algum objeto, que na vida real o tamanho dele é 5 centímetros, e você quer desenhar para que ele tenha 20 centímetros no seu papel, ou seja, você está querendo fazer uma ampliação de um objeto que mede 5, você quer desenhar ele grande, com 20 centímetros. Qual é a escala que você vai ter no seu desenho? Toda vez que a gente faz ampliação ou redução de alguma figura, algum desenho, alguma construção, algum mapa, a gente precisa escrever no cantinho embaixo a escala qual é, para a pessoa que vê aquela figura entender qual é a medida real e qual é a medida da figura. Neste momento, o que nós temos de medida? Vamos escrever aqui. Do lado esquerdo sempre vem a medida na figura. A nossa figura a gente quer que tenha 20 centímetros. E do lado direito vem a medida real, 5 centímetros. A medida da esquerda vai ser maior do que a direita porque a gente está fazendo ampliação. Então, a medida na figura vai ser maior do que a medida na vida real. Bom, a gente tem aqui até agora 20 para 5. A escala que nós vamos representar, do lado direito vai ficar o 1, porque nós estamos fazendo ampliação. Então, a medida real vai ser sempre 1 centímetro do lado direito. Se fosse redução, o 1 estaria do lado esquerdo. Bom, então, na vida real, do lado direito vai ser sempre 1 centímetro, quando a gente faz ampliação. E a gente quer calcular qual é o valor que vai aparecer aqui, equivalente à medida na figura, tá bom? Então, vamos calcular. Na nossa figura, nós temos isso aqui até agora. 20 centímetros no desenho e na vida real, 5 centímetros, ok? E a gente quer transformar escrevendo com 1 do lado direito. Então, observe. O que a gente tem na questão é 20 centímetros no desenho e 5 na vida real. Como é que eu faço para chegar deste valor neste valor? Observe. Na real, eu tenho 5 centímetros, mas a escala eu preciso escrever 1 centímetro. De 5 para 1, o que a gente fez? A gente dividiu por 5. Então, se a gente fizer a divisão por 5, a gente vai ter 1 centímetro na escala real. Então, eu vou pegar o 20 e também dividir por 5, que vai dar quanto? 4 na figura. Então, é só fazer uma relação, tá bom?
Se eu tenho 20 para 5 e eu quero que do lado direito tenha 1, porque a escala sempre é escrita com 1 do lado direito, no caso da ampliação, então, se eu tenho 5, eu vou dividir por 5, que eu vou chegar nesse 1. E se eu tenho 20, eu vou dividir por 5 também, e vou chegar aqui no valor 4. Então, qual vai ser a nossa resposta? A escala do seu desenho, quando você pegar um objeto de 5 centímetros e ampliar para 20 centímetros, a escala do desenho vai ser 4 para 1. No cantinho do seu desenho vai ter isso aqui escrito. Quem ler vai entender que 4 centímetros da figura equivale a 1 centímetro na vida real, porque você fez uma ampliação. Da mesma forma, você faria esse cálculo para a redução. A diferença é que o número 1 ficaria do lado esquerdo na escala e o valor real do lado direito, e o número maior do lado direito.